A paz, a graça do Senhor a todos os meus irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos aqui, né? Para ouvir a palavra de Deus. E hoje quero falar ao seu coração sobre uma verdade simples, mas uma verdade poderosa. Uma verdade ensinada pelo próprio Senhor. Em Lucas 17, de 5 a 6. Vamos fazer uma breve oração e em seguida nós estaremos fazendo a leitura. Querido e eterno e maravilhoso Deus, Tu és bom, santo, justo, digno de honra e de glória. Obrigado pelos Teus feitos e maravilhas em nossas vidas, Senhor. Nós dependemos de Ti e sem Ti nada somos. Pedimos que o Senhor envia o Teu Espírito Santo, nos dá o entendimento, abra os nossos olhos espirituais para compreendermos a Tua palavra santa e gloriosa. Fica conosco, oramos em nome de Jesus, assim seja. Bom, vou fazer a leitura aqui em Lucas capítulo de número 17, dos versos 5 e 6. Acompanhe aí. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Bom, os discípulos disseram ao Senhor: acrescenta-nos, aumenta-nos a nossa fé, né? E Jesus responde: se tiver fé de um grão de mostarda. Jesus está aqui nos ensinando que o milagre não começa no tamanho da nossa força. O milagre começa quando colocamos a nossa pequena fé nas mãos dele. E é sobre isso que vamos meditar juntos, como uma fé pequena em Cristo pode mover o impossível. Você já pegou uma semente de mostarda na mão, segurou? Ela é bem pequenininha, né? Ela é tão pequena que quase desaparece entre os dedos. Pois é, Jesus escolheu justamente essa imagem para nos ensinar. Porque muitas das vezes pensamos assim: quando eu tiver uma grande fé, Deus vai agir. Mas Jesus nos mostra outra verdade. O importante aqui não é o tamanho da fé. O importante é que essa fé seja colocada nele. Em quem você deposita essa fé? Uma fé pequena em nós mesmos não faz nada. Mas uma fé pequena colocada em Jesus, meu irmão, pode mudar tudo. João 15, verso 5 nos diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então a força não está na fé por si só. A força está em Cristo. Isso nos leva a olhar para a nossa realidade. A nossa realidade é o coração humano, né? E suas lutas, que se depara diante de tantas situações, né? E talvez hoje você esteja vivendo algo que parece impossível. Pode ser uma luta dentro de sua casa. Pode ser um filho afastado, pode ser um casamento ferido, pode ser uma tristeza que ninguém vê. Talvez exista um medo antigo no seu coração. Talvez exista um pecado repetido, uma ferida ou uma dor na alma. E você olha para isso e pensa: isso parece impossível de mudar.
Foi exatamente isso que os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Lucas 17:5. Eles reconheceram a necessidade. Aqui existe uma lição preciosa. O começo do milagre é admitir que precisamos do Senhor. Enquanto a pessoa confia só na sua própria força, ela continua presa, amarrada. Mas quando ela corre para os braços do Senhor, algo começa a mudar. Então, Jesus revela o que essa fé pode fazer. Ele fala de uma árvore aqui sendo arrancada. Uma árvore com raízes profundas. Isso representa aquilo que parece impossível de sair da vida. Aquilo que está enraizado. E há pessoas com raízes de medo. Exemplo, né? Amargura, raiz de amargura, raiz de incredulidade, raiz de pecado escondido e raízes de traumas antigos. Mas o Senhor diz que a fé nele pode arrancar até isso. O que está enraizado há anos pode ser removido em um só momento de fé no Senhor Jesus. Por quê? Jesus não trata apenas da superfície, não. Ele vai lá na raiz, ele arranca a raiz, ele cura a alma, ele transforma o interior da gente, ele muda o coração. 2 Coríntios 5,17 declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Entendeu? Coisa boa, né? E quando Jesus arranca a raiz, ele não deixa vazio, não. Tem mais coisa aí que ele faz. Depois de arrancar aquilo que fazia mal, Jesus planta algo novo. O que será que ele planta dentro da gente? Uma nova vida. Ou seja, ele tira o medo, planta a paz. Ele tira a culpa, planta perdão. Ele tira o pecado e planta a santidade. Ele tira a tristeza e derrama a esperança, a fé. Isso é evangelho. Não é apenas sentir alívio, é receber uma nova vida em Cristo Jesus. João 10,10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Todo o caminho da fé que estamos falando aqui nos leva a Cristo. Não apenas ao conforto, né? Não apenas uma solução do problema, mas uma transformação de coração, que é o mais importante. Ou seja, Jesus planta uma nova vida em nós. E é por isso que a palavra nos pede uma resposta. E que resposta é essa? Alguns passos. Você precisa responder ao Senhor Jesus com atitudes claras. Primeira atitude: ore agora. Fale com Jesus. Fale com o Senhor sobre aquilo que te parece impossível. E diga o nome da luta, da dor, do medo. Filipenses 4,6 nos ensina a apresentar tudo a Deus em oração, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, preocupação, dor. Segundo passo, leia a palavra. Leia hoje novamente Lucas 17, 5 e 6, mas leia devagar. Depois diga em voz alta: Jesus, minha fé é pequena, mas eu confio em Ti. A fé cresce quando ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10, 17. O terceiro passo: entregue sua vida a Jesus. Se existe algum pecado, confessa e deixa. Se existe afastamento, volte. Se existe uma dúvida, entregue. Romanos 10, 9 nos ensina a confessar Jesus como Senhor. Confessa Ele. Número 4 aqui, item 4, dos passos que a gente tem que dar, né? Que nós estamos falando aqui. É a resposta que a gente dá para Ele. Obedeça hoje. Não deixa para amanhã, não. Quando eu ficar velho, não, agora, né? Faça hoje uma ação prática de fé. Perdoe alguém que você não consegue aí se libertar
desse mal, né, que alguém te fez ou que você se entristece com isso, declare o perdão e tome essa decisão de não cobrar mais, né? Largue um hábito errado que você tenha, uma coisa errada que você está fazendo. Procure a presença de Deus e recomeça. A fé verdadeira sempre produz obediência. Então vamos obedecer. Tiago, capítulo 1, verso 22. Sede cumpridores da palavra. Agora vamos, nesse momento, encerrar em oração, né? Já sabemos aqui sobre os passos claros que eu tenho que fazer. E agora é a oração. Diga comigo: querido Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti a minha pequena fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Tu conheces aquilo que está enraizado no meu coração: medo, a dor, tristeza, pecado e lutas. Arranca pela raiz tudo aquilo que não te agrada. Planta em mim paz, fé, esperança, santidade e vida nova. Eu entrego a minha casa, minha família, o meu coração em Tuas mãos, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é tudo para mim. Eu creio que uma fé pequena em Ti pode mover o impossível. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero que você grave essa frase aqui, essa última aqui. Uma fé pequena nas mãos de Jesus faz o impossível acontecer. Até a próxima.